Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Hemotalks VET. Estamos aqui com convidadas muito especiais, doutora Luana Pureza, doutora Ana Cristina Alves e a doutora Daiane Galiano. E elas estão aqui para falar para a gente um pouquinho sobre doenças infecciosas e a PCR, como a gente pode utilizar a PCR em alguns casos infecciosos. E para isso eu trouxe algumas perguntas dos nossos clientes, né, as perguntas mais frequentes, e elas estão aqui para responder, partindo daquele princípio em que uma pergunta de um, uma pergunta de todos. Então vamos lá. Vamos começar então com a doutora Daiane. A pergunta do nosso cliente foi: o PCR pode detectar portadores crônicos sem sinais clínicos? Boa tarde, boa noite, bom dia. É um prazer enorme estar aqui, né, com esse convite de vocês para conversar um pouquinho sobre, principalmente, as doenças infecto-contagiosas da parte hematológica. Sim, a gente pode encontrar, sim, né, os portadores crônicos, eles acabam tendo parasita, mas normalmente a gente tem que pensar muito qual o tipo de material que eu vou utilizar para essa PCR. Então, falando principalmente de Ehrlichia, que eu acho que é a nossa maior casuística aqui no estado do Goiás, eu sempre tenho que pensar aonde esse parasita vai estar. A Ehrlichia passa por 3 fases a princípio. Eu chegando na fase crônica, esse parasita não está mais circulante. Então, ele vai estar principalmente em baço, medula óssea e linfonodo. E aí entra aquele ponto. Eu tenho um paciente com hemograma característico de Ehrlichia, eu fiz um PCR sanguíneo e ele veio negativo. Ah, não é Ehrlichia. Não, na verdade, você pesquisou no local errado. Então, um portador crônico de uma doença, o sítio que eu vou pesquisar para a gente é muito importante. E são aqueles pacientes assintomáticos. Então, a PCR, ela entra, sim, com um suporte importante, mas o clínico precisa ter essa noção de onde pesquisar esse parasita no momento. Muito bem, então isso significa que a amostra é extremamente importante para o PCR com relação à positividade e à sensibilidade, certo? Muito bom. Seguindo então para a próxima pergunta, quais são os maiores problemas no envio das amostras que levam ao falso negativo? E aí, meninas? Nossa, são muitos, hein? Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Eu acho que são vários problemas, assim, por exemplo, o anticoagulante. A heparina pode diminuir bastante a sensibilidade do PCR, né? O anticoagulante de escolha, sempre o EDTA. Quantidade de amostra. Às vezes, uma quantidade baixa vai dar uma extração, uma quantidade de DNA ou RNA, dependendo, muito baixa, que não dá para amplificar o suficiente. Alguém quer mais de... Né, também tem degradação de amostras, às vezes a pessoa coleta, demora uma semana para encaminhar, quando chega já degradou, não vai encontrar mais lá. Uhum. E vale também pensar de novo no ponto do sítio, né? Uma leixe, você vai mandar PCR sanguíneo, sendo que a quantidade de agente é mínima na circulação. Então, Sim. pensar realmente o ponto que você vai encontrar esse agente, e aí vem esses falsos negativos que... Isso mesmo. Além de tratamento prévio, né? Às vezes o paciente já está fazendo uso de antibiótico, não só doxiciclina, mas também o uso de tetraciclinas pode também diminuir essa carga parasitária e dificultar também essa positividade, né? Ter esse falso negativo. Em poucos dias, né? Em poucos dias. Uma outra coisa interessante é para a coleta de conjuntiva. Às vezes é coletado somente a secreção, não coleta uma amostra de forma mais profunda. Isso também acontece muito mais falsos negativos. Falando isso mesmo. E isso que eu ia falar, já tem trabalho que mostra, por exemplo, no caso de sinomose, aquele pool de amostra também diminui a sensibilidade e a gente pode ter falso negativo por causa do pool de amostras. Então, sempre é realmente recomendado fazer separado. Isso, exatamente. Lembrando também que a sinomose, ela possui seu material genético como o RNA, e ele é bem mais sensível que o DNA. Então, essa questão que vocês falaram é extremamente importante. A qualidade da amostra também vem em primeiro lugar, tanto quanto o transporte, como também o modo de conservação. E realmente, esse pool de amostras, como a Luana falou, ele diminui bastante a sensibilidade. E pensando nisso, que eu queria perguntar para vocês também, que já até vocês adiantaram uma pergunta,
qual que era o tipo ideal dessa amostra para a sinomose, já entrando aí no tema da sinomose. A sinomose é bastante complicada muitas vezes, né? Para a gente achar o time certo. Mas, por exemplo, para fase neurológica, é muito importante a coleta de líquor, porque o único lugar, o único sítio, às vezes, viável, vai ser em líquor. Em fases iniciais, fase de viremia, pega muito bem em sangue periférico. Muito, muito bem também nos suaves de conjuntiva. Em fase tardia, mais crônico, né, ou até pós a infecção, existe uma sensibilidade maior na urina. Então, depende muito da fase que está se procurando. Pri, a gente já fez também até num projeto, né? Sim. Que você está participando em fezes, né, também. Exatamente, em fezes também. Em fezes também. E conseguimos encontrar, né? Isso. Uhum. Até nesse material. Para procurar. Nas fezes? Seria melhor? Não sei te responder, Ainda porque é um trabalho, é um trabalho que está fazendo, que a Priscila está participando, junto com o professor Bruno Benetti. Isso. Então, ainda estão fazendo esse experimento, então a gente não sabe ainda nenhuma conclusão, por enquanto. Sim. E pode ser mais uma nortear, né, a fase da doença, por exemplo. Pode. Uhum. E para finalizar, meninas, vamos falar um pouco sobre a vacinação. E aí? O animal foi vacinado para sinomose? Vai pegar no PCR? Não vai? Quando devo fazer o PCR? Quando não devo? Quer responder? Pode falar. Bom, no caso da sinomose, que é diferente da leptospirose, que não tem influência vacinal. No caso da sinomose, sim, positivo PCR. Quanto tempo? Os trabalhos falam em torno de 14 dias, mas isso pode variar. Até depois de 2 meses, dificilmente vai ser um PCR positivo pós-vacinal. E um ponto importante, mas que também não é definitivo, é que o CT, né, a quantidade detectada pós-vacinal, é muito mais baixa do que doença de fato. Mas, então, respondendo, ele pode pegar, sim, pós-vacinal, até no máximo 2 meses. Muito bom. E uma curiosidade da parte técnica é que a vacina ela pode ser utilizada como controle positivo também. Né? A gente pode utilizá-la como controle positivo e assim que é feito a própria extração da vacina, nós temos ali um bom material para controle positivo. Mas então é isso, meninas. Eu agradeço muito vocês nesse podcast, nesse episódio sobre doenças infecciosas. E não percam o próximo episódio, que nós estaremos falando sobre hemoparasitoses, viu? Espero vocês lá.